Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente para a nossa aula 3 aqui de derivação. Hoje vamos fazer alguns exemplos, ensinar outro tipo de derivada, que é a derivada de uma raiz. Nos últimos vídeos a gente deu uma introdução rapidamente, fizemos alguns exemplos, hoje vamos continuar. Então, qualquer dúvida aí vocês podem perguntar nos comentários. Então, como é que a gente faz a derivada de uma raiz? Se eu tiver, por exemplo, a função f de x igual, vou fazer primeiro a mais simples, raiz quadrada de x. Como é que a gente vai obter a derivada? Quem vai ser essa derivada? A derivada vai ser f' de x, claro, ou qualquer outra notação daquelas que a gente usou lá na primeira aula, certo? Que vocês podem dar uma olhada. Bom, então f' de x vai ser igual à derivada da raiz de x. Mas como é que a gente deriva a raiz de x? Para derivar a raiz de x, a gente tem que transformar essa parte, o radical, em expoente. E como é que a gente transforma o radical em expoente? A gente tem aulas aqui que a gente mostra como transformar, mas nada mais é do que a gente transformar isso aqui, a raiz quadrada, na parte de uma fração. Então aqui eu tenho, quem é a raiz quadrada? Raiz quadrada, aqui não tem nada, mas é como se tivesse um 2, e aqui não tem nada, é como se tivesse 1. Então como é que fica? Então a gente faz o seguinte, o 1 a gente deixa, que já está aqui, e o que está aqui, o número da raiz, no caso 2, ele vai passar aqui embaixo para virar uma fração. Então a gente costuma brincar aqui, o que está do lado de fora no sol vem para a sombra, ou seja, para a parte de baixo, e o que está aqui na sombra protegido pela raiz vem para o sol, para a parte de cima. Então isso aqui virou uma fração. Então aqui vai ficar f' de x igual a d dx, a gente pode usar isso, ou seja, a derivada de x elevado a 1 sobre 2. Pronto, aqui está a derivada. Mas quem vai ser a derivada? A derivada vai ser igual a d dx dessa função, a gente vai pegar esse valor aqui, só lembrando da regra, colocar aqui e passar multiplicando, então vai ficar 1 sobre 2, observe aqui, 1 sobre 2 vezes x, em cima a gente vai subtrair 1, eu vou só repetir aqui, então vai ficar 1 meio menos 1. Por quê? Porque é da regra sempre a gente subtrair 1. Essa parte aqui, eu vou fazer aqui do lado, 1 meio menos 1 vai ser igual. Aqui a gente tira o MMC, que vai ser 2. Aqui eu faço a divisão, 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. Menos aqui não tem nada, mas é como se tivesse 1. 2 dividido por 1 dá 2. E 2 vezes 1 dá 2. Então isso aqui vai ficar igual. 1 menos 2 dá menos 1 sobre 2. Pronto. Então, essa derivada aqui vai ser igual a 1 sobre 2 eu conservo, vezes x elevado. Essa parte de cima aqui, o resultado está aqui no canto direito. Então, x elevado a menos 1 sobre 2. Então, isso aqui vai ser igual, 1 sobre 2 eu conservo novamente, vezes x elevado a menos 1 sobre 2. Sempre quando a gente encontrar uma resposta com expoente negativo, a gente tem que transformar ele em positivo. Para transformar ele em positivo, a gente passa ele para baixo de uma fração, então aqui vai ficar x elevado a 1 sobre 2. Quando eu passo ele para baixo da fração, o sinal muda. Observe isso. Então aqui está menos virou mais. Então a gente transformou o expoente negativo em positivo, mudando o x de lugar. Então isso aqui nada mais é que 1 sobre 2. Mas quem é x elevado a 1 meio? Observe aqui em cima, x elevado a 1 meio não é raiz de x? Fazendo o processo inverso, a gente pegou raiz de x é o mesmo que x elevado a 1 meio. Então x elevado a 1 meio é o mesmo que raiz de x. Então vai ser 1 sobre 2 raiz de x. Pronto, então a derivada da raiz quadrada de x é 1 sobre 2 raiz de x. Agora, vou fazer outro exemplo aqui, já que a gente pegou, podemos assim dizer, já que a gente pegou a manha de fazer a questão, vou resolver outra aqui. Então, se eu tiver, por exemplo, deixa eu separar aqui, a função f de x igual a, vamos ver, por exemplo, raiz quadrada, raiz cúbica, na verdade, de x ao quadrado. Como é que eu encontro a derivada? Então, a derivada vai ser f' de x igual a d dx dessa função. Mas quem é essa função transformando em um fator com expoente? Vou fazer aqui do lado novamente. Eu tenho raiz
cúbica de x ao quadrado é igual. O x ao quadrado eu conservo, observe isso. E o 3 que está aqui, que é a parte de fora da raiz, ele passa como o denominador de uma fração. Então, nada mais é do que x elevado a 2 sobre 3. Observe, o 2 continuou e o 3 passou embaixo. Sempre vai ser isso quando a gente quiser transformar uma raiz em um fator com expoente. Então, aqui vai ser d dx desse valor aqui de x elevado a 2 sobre 3. Então, isso aqui vai ser igual. Agora, derivando já, o 2 sobre 3, ele passa aqui para frente. 2 sobre 3 vezes x elevado em cima vai ser 2 sobre 3 menos 1. Sempre a gente vai fazer isso. Observe que aqui eu coloco menos 1, por quê? Porque uma fração, às vezes a gente não sabe fazer essa conta de cabeça, é mais complicado. Mas, por exemplo, se fosse um número fácil de subtrair, eu não precisava colocar o menos 1. Se fosse, por exemplo, 10 menos 1 dá 9, eu já colocaria a resposta. Só que aqui não dá para colocar a resposta de cabeça. Aqui eu tenho que fazer aqui do lado. Então, eu pego aqui 2 sobre 3 menos 1. Que é igual. Aqui eu tiro o MMC entre 3 e 1, que dá 3. Faço o processo. Divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 2 dá 2. Menos 3 dividido por 1 dá 3. E 3 vezes 1 dá 3. Então, isso aqui vai ser igual. Aqui 2 menos 3 dá menos 1 sobre 3. Pronto, menos 1 terço também. Podemos assim dizer. Então, isso aqui vai ser igual a 2 sobre 3 eu conservo. Vezes x elevado a menos 1 terço. E quem é isso daqui? Isso aqui vai ser igual a 2 sobre 3. Aqui eu tenho que transformar em positivo. Para transformar esse expoente positivo, o x tem que passar para baixo. X elevado a 1 sobre 3. Pronto, resolvemos. Só que nossa derivada inicial foi em termos de raiz. Então, a resposta final tem que ser em termos de raiz. Então, vai ficar 2 sobre 3 vezes raiz cúbica de x. Por que virou uma raiz cúbica? Observe o processo inverso aqui. O 3 que está embaixo, ele quando vai virar raiz, ele vai ser o argumento de uma raiz. Observe, o 3 está embaixo, ele vai ser o argumento de uma raiz. Então, vai virar raiz cúbica. E o 1, ele continua, só que não preciso colocar 1, tá vendo? Então, vai ficar 2 sobre 3 vezes raiz cúbica de x. E é isso aí. Qualquer dúvida aí, vocês podem perguntar. Não esqueça de deixar o like aí no vídeo, se inscrever no canal. E até a próxima.